Palavra e Poesia, com o diácono Francisco Heraldo. Meus irmãos e minhas irmãs, o mistério pascal da liturgia do terceiro domingo da Páscoa nos motiva a contemplar a paz e a alegria da ressurreição. E o evangelho desta liturgia está em Lucas, capítulo 24, versículos de 35 a 48. O evangelho desta liturgia encerra-se dizendo: vós sereis testemunhas de tudo isso. Os discípulos têm o desafio agora de seguir em frente, carregando as dificuldades e as marcas das saudades das caminhadas pelos caminhos, pelas estradas da Galileia com Jesus, e ainda, naquele momento, a realidade de difícil compreensão da ressurreição. É importante relembrar que esta passagem do Evangelho é continuidade do encontro do ressuscitado com os dois discípulos de Emaús, texto da liturgia da quarta-feira da oitava da Páscoa. Vamos fazer uma breve memória. Os discípulos tinham fugido de Jerusalém, sem esperança, desanimados, abalados pela morte de Jesus na cruz. E de repente o ressuscitado aparece como um peregrino, caminhando ao lado dos dois, falando das Escrituras e de como se referiam a ele. Quando chegaram ao povoado, Jesus fez que ia seguir em frente e os discípulos o convidam para ficar com eles. Disseram: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. E Jesus entrou para ficar, sentou e partilhou dos alimentos. Quando Jesus tomou o pão, o abençoou e partiu e distribuiu para aqueles dois, os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Depois também eles se deram conta de que quando Jesus lhes explicava as Escrituras, o coração deles ardia. E então, quando Jesus desapareceu, os discípulos voltaram imediatamente a Jerusalém, anunciando o que tinham experienciado junto ao ressuscitado. Pois bem, é aqui que se inicia o Evangelho de hoje. A volta dos discípulos de Emaús para a mesma Jerusalém, que é o lugar de missão, ou do início de missão, lugar de coragem, de proclamar com ardor a vida nova do ressuscitado em suas vidas. E então, meditemos nesta parte. Quando nos falta a fé nos nossos desesperos, enfermidades, desastres da vida, pensamos em fugir dos problemas, às vezes de um luto, mas é inútil, pois os problemas nos acompanham onde quer que iremos ou estejamos. No Evangelho desta liturgia, há uma segunda experiência de encontro da comunidade dos discípulos. Jesus se apresenta mais uma vez no meio deles para trazer-lhes a paz e enviá-los em missão. Somente um coração que repousa na paz e na alegria pode anunciar a boa nova. Era preciso que todos fizessem a experiência do encontro com a pessoa de Jesus ressuscitado e que vivessem esta alegria e partilhassem com os irmãos. E os encontros de intimidade entre Jesus e seus discípulos ocorriam com frequência, sempre com o objetivo de amadurecê-los na fé e na partilha.
Foram momentos fortes antes da crucificação e da ressurreição, pois é na mesa que se realiza a partilha, a fraternidade e tantas outras descobertas importantes na vida das pessoas. A mesa da família também é esse lugar. Na nossa vida e em nossos encontros, devemos preservar a mesa como lugar de fraternidade, das conversas do cotidiano. Lugar onde o vinho do amor deve ser brindado para fortalecer a fé, a esperança e a caridade. Lugar também para fortalecer os laços de amizade. Na missa, a palavra e a Eucaristia são servidas em duas mesas que se tornam um lugar sagrado do encontro com o Senhor e com os irmãos. E alimentados, voltamos fortalecidos para a nossa Jerusalém, onde está a nossa família, nossa caminhada profissional e os irmãos da nossa comunidade. Precisamos então testemunhar que Cristo está vivo, como fez o apóstolo Pedro, o porta-voz da comunidade, em Atos dos Apóstolos. Ele diz: vós rejeitastes o santo e o justo, e pedistes a libertação para um assassino. Vós matastes o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e disso nós somos testemunhas. Que possamos, a cada celebração, seguir firmes no amor ao ressuscitado, com o coração cheio de paz e alegria, através de atitudes concretas na relação consigo e com os irmãos. E possamos cantar com o salmo de hoje: sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Com o esplendor de Cristo, autor da vida, voltemos para anunciar a vida nova, a nossa Jerusalém, no cotidiano de nossa vida. Amém. Momento especial de poesia para esta liturgia. E a poesia para este terceiro domingo da Páscoa traz como título Testemunhas da Alegria. A alegria do Senhor vem trazer aos caminheiros, os discípulos das estradas de Emaús são mensageiros, ao Deus vivo encontraram, junto também partilharam o pão com o Senhor primeiro. O pão com Jesus primeiro. Foi uma santa experiência participar da mesa santa com Jesus em sua essência, porque a mesa é o partilhar do pão, Cristo a alimentar, e o amor, divina ciência. E o amor, divina ciência, vem trazer a alegria do Evangelho semeado pela noite e pelo dia, vai ao mundo transformando, e o reino vai brotando, mensagem que não se esvazia. Mensagem que não se esvazia no coração vivo e humano, na história dos discípulos que superam seus enganos, na caminhada do povo que acolhe o amor e o novo do reino e de seus planos. Do reino e de seus planos, vem Jesus se apresentar no meio da comunidade que vem para celebrar, no encontro em união, na palavra e comunhão,
que se faz a partilhar. Que se faz a partilhar o que os discípulos viveram, seus encontros mais sagrados, quando então se envolveram. Jesus, paz, tranquilidade, constrói a fraternidade e os discípulos acolheram. E os discípulos acolheram o envio do Senhor para serem as testemunhas com força e com ardor, entregaram suas vidas, a existência consumida a serviço do amor. Que a palavra e a luz de Jesus Cristo, que nos abre a inteligência para entender as Escrituras, ilumine o seu caminho.